Olá, eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. Hoje nós vamos falar sobre um transtorno muito associado a veteranos de guerra. É uma doença que aparece bastante em filme, com soldados que presenciam eventos traumáticos em guerra e aí voltam para casa, começam a relembrar aquilo e aquilo afeta muito o dia a dia deles. Os Estados Unidos têm um departamento federal dedicado a veteranos de guerra e nele tem um centro nacional especificamente para tratar desse transtorno, porque é uma coisa muito prevalente lá. Bom, as guerras, né? Claro, a gente imagina que são um cenário muito propício para causar eventos traumáticos nas pessoas, mas existem outras situações que podem acontecer com as pessoas comuns, digamos, não os militares, e que também podem desencadear um transtorno desses. E para falar sobre esse tema, está aqui com a gente o Dr. Arthur Guerra de Andrade, professor titular de Medicina da Faculdade de Medicina do ABC, professor associado do Departamento de Psiquiatria da USP e coordenador do NAD, que é o Núcleo de Álcool e Drogas do Hospital Sírio-Libanês. Seja bem-vindo, professor. Luiz Fujita, prazer em falar com você e com os nossos ouvintes. De fato, é uma honra poder participar desse podcast. E você falou em guerras, o meu nome é Arthur Guerra, eu imagino que o convite não seja associado ao meu nome, né? Evidentemente, né? Não, foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Só uma coisa, você colocou muito bem que esse transtorno de estresse pós-traumático, de fato, ele começou com os veteranos de guerra e que voltavam bastante preocupados, estressados, ansiosos depois desses eventos. Mas nós vivemos hoje, no nosso país, situações onde é como se houvesse uma guerra no dia a dia, uma guerra do crime organizado, dessa tensão, dessa preocupação, e aí tem os carros blindados, tem essa ansiedade, tem esse medo, você vai num evento, você já vai sem o celular, porque existe um risco de você passar por um traumatismo psicológico também, como se fosse essa guerra. Então, apesar disso ser desenvolvido e ser iniciado nos Estados Unidos, eu acho que é muito pertinente, é muito importante nós falarmos sobre esse tema para nós, aqui no Brasil, em São Paulo, especialmente. Sim. E, doutor, aproveitando então, falando isso, como a gente começou falando, as guerras não são tão familiares, né, para o brasileiro, guerra propriamente dita com militares mesmo, invadindo outro país, como é para os Estados Unidos, né? Então, trazendo mais para um cotidiano do Brasil, né? Que tipo de evento pode ser um fator que origina um estresse pós-traumático, né? Como o próprio nome fala, Fujita, qualquer evento que cause um trauma psicológico para aquela pessoa e algumas vezes, não só para aquela pessoa, como para aquele grupo de pessoas que estavam, digamos, no entorno, estavam em volta desse evento. Evidentemente que isso tem um peso individual, porque às vezes um evento traz uma carga psicológica muito grande para aquela pessoa e para uma outra pessoa não é tanto assim. Esse evento, ele tem que dar uma fratura, tem que dar uma quebra, tem que dar uma mudança na vida dessa pessoa. Ela vinha agindo de uma forma com seus entes familiares, com ela mesma, fisicamente, com o seu sono, com o seu trabalho, e pós o evento, ela tem uma outra forma de se comportar, ela tem um outro comportamento, ela tem uma alteração, ela não é mais ela mesma. Sim. Todo mundo vê que ela não é, e ela também se percebe como não sendo mais pós aquele evento, depois daquele evento. Sim. Aquele evento, então, era a causa que modificou essa situação toda. Uhum. Há muitos anos atrás, 1890, 1892, Freud, ele achava que as pessoas ficavam doentes por conta de um trauma psicológico, que ele colocou o nome de psicotrauma, ele deu o nome de psicotrauma. Depois ele abandona essa ideia, porque para o Freud muitas coisas estavam voltadas para a área sexual, e ele achava que as crianças de 7, 8, 12 anos eram abusadas, muitas vezes pelos familiares ou por amigos, e tinham um abuso sexual, e aquilo ficava traumatizado na cabeça dessa pessoa, e ela ia ter um quadro depois que precisava ser tratado com psicanálise, etc. Tal. Ele abandonou essa teoria porque ele via tantas pessoas alteradas que não era possível que tantas crianças tivessem esse trauma, esse psicotrauma. Então, a gente não fala só de um psicotrauma mais
psicológico, digamos assim, mais íntimo, mas alguma coisa assim evidente, forte, como se fosse uma nuvem num céu azul, quer dizer, uma coisa que explode, que aparece lá e pronto, a pessoa teve uma alteração a partir dessa data. E tem alguns tipos de eventos que a gente sabe que são mais comuns de provocarem esse tipo de transtorno? Olha, foi definido como eventos de guerra inicialmente, né? Nós não temos guerra, como você bem falou. O que nós temos aqui são situações traumatizantes. O que nós temos? Nós temos acidentes, né? Acidentes graves, onde muitas vezes envolve morte de alguma pessoa, de um ente querido. Não? Nós temos esses crimes, muito associados a crimes, seja assassinatos, seja sequestro. Nós temos graças a Deus, uma frequência menor de sequestros no país nesse momento, seja situações de assalto e esses microassaltos, esses assaltos relâmpagos, né, onde a pessoa fica por 2, 4, 5 horas presa dentro do porta-malas do carro, eles pegam um cartão de crédito e começam a pedir, ficam ameaçando. Ficam muito tempo com a pessoa, rodam com ela. Né? E sejam até eventos mais entre aspas, o que nós chamamos de disfarçados. O que é? Às vezes, dentro de um relacionamento mais íntimo, dentro de um namoro, dentro de um casamento, dentro de um noivado, dentro de um relacionamento estável, aparecem situações, digamos, crônicas, antigas, onde a pessoa, um dos entes fica martelando, fica cutucando, fica alfinetando a outra pessoa de forma intensiva. Isso provoca um estresse pós-traumático, digamos assim, dentro desse ambiente aí. Entendi. E aí o que o senhor falou, que acho que ilustra bastante, que assim, a partir daquele momento a pessoa muda, né? Ela não é mais aquela pessoa que a gente conhecia antes. O que caracteriza, assim, uma pessoa que está mudada, digamos, nesse sentido? Classicamente, o que nós identificamos são prejuízos sociais ou interpessoais, né? Quer dizer, o relacionamento dessa pessoa com as outras pessoas fica muito prejudicado. A que ponto fica prejudicado? A ponto de que todo mundo percebe, em geral, os familiares, em geral, as pessoas que trabalham, né? Os parceiros, companheiros, percebem que tem uma mudança aí importante. Muitas vezes são pensamentos intrusivos. O que são pensamentos intrusivos? Eu vou dar exemplo que talvez fique um pouco mais fácil. A pessoa está fazendo alguma coisa, está no seu trabalho, está se alimentando, está dando aula, está cuidando da casa e, de repente, vem o pensamento. É o mesmo pensamento. É como se o pensamento viesse de fora e entrasse na cabeça da pessoa e aquilo dominasse a pessoa. Ela não quer pensar naquilo, ela não quer pensar naquele trauma, ela não quer pensar naquele assassinato que ela presenciou. Ela não tem prazer com isso, ela quer se ver distante disso. Mas, de repente, esse pensamento ele é mais dominante do que a vontade dessa pessoa. E o pensamento ele entra e administra todo o circuito, administra toda a vida, aqueles instantes, aqueles momentos daquela pessoa. Além disso, né, por conta desses pensamentos que são frequentes e recorrentes, quer dizer, vai e volta, a pessoa fica pensando nisso, obviamente o sono dessa pessoa fica muito alterado, né? Às vezes com pesadelos, ela acorda no meio da noite pensando naquilo, ou numa cena semelhante àquele estresse traumático, ou ela tem uma dificuldade para pegar no sono, o sono dela fica todo picotado, ela ela acorda de manhã cansada, porque ela não conseguiu relaxar bem, Sim. Ou tem uma insônia inicial, ela não consegue dormir, aí vai usar álcool, o que é um erro gravíssimo, nós vamos falar isso daqui a pouco, Sim. Ou ela usa remédios também de uma forma excessiva, de forma aditiva, como a gente fala, para tentar conciliar o sono, ou então ela dorme, consegue dormir, mas ela tem a que nós chamamos de uma insônia terminal. O que é? Ela acorda de madrugada, acorda às 3 horas, às 4 horas e não consegue dormir mais. Por quê? Na verdade, ela não acorda, ela foi acordada por conta desses pensamentos intrusivos que outra vez chegam lá e começam a perturbar essa pessoa de forma intensiva, né? Em forma de pesadelos, às vezes? Pode ser um pesadelo, às vezes não é um pesadelo. Às vezes a pessoa está dormindo, que os pacientes falam, e ele ou ela, eles são acordados
por esse pensamento. Tá. Não é um pesadelo. Mas vem outra vez. Puxa, eu podia ter feito alguma coisa para evitar aquilo lá. Nossa Senhora, eu vi. O sangue da pessoa veio na minha mão. E aquele pensamento toma conta. E interrompe o sono. Entendi. A pessoa conseguiu dormir 4 horas e meia, 5 horas. É pouco para aquela pessoa que está acostumada a dormir 7 ou 8 horas. E aquilo vai fazer falta durante o dia. Isso causado, mais uma vez, pelo estresse pós-traumático, né? Certo. E, além disso, a pessoa fica, então, hipervigilante. Ela fica num grau de atenção como se tivesse um radar o tempo todo em volta dela. Ela fica, se for um acidente de trânsito, acidente de motocicleta, qualquer moto que passa do lado dela, ela fica já estressada, preocupada, já, será que vai cair, será que vai ter alguma coisa assim? Às vezes ela passa a não ir mais nos lugares que possam lembrar. Ela evita esses contatos, porque só a presença, aliás, não é nem a presença no próprio local, só o caminho para aquele ambiente, só as músicas, às vezes a alimentação, as roupas, os amigos já fazem essa pessoa lembrar da situação traumática que provocou esse quadro todo aí e tal. Agora, é importante também dizer, Frita, que o diagnóstico só é possível depois de 1 mês após o evento. Isso que eu ia perguntar, se a pessoa pode, digamos, aconteceu o evento, ela passa um período que ela está normal, como a gente reconhecia antes, e depois começa a acontecer essa mudança? É isso. Quer dizer, o que acontece durante 1 mês, teve o evento hoje, né? Nós não damos o nome de estresse pós-traumático, em termos oficiais, ao quadro clínico que essa pessoa vai ter na próxima semana. Entendi. Por quê? Porque nós entendemos da seguinte forma. Olha, ela está estressada, ela está angustiada, está preocupada. Eu, no lugar dela, estaria igual. Sim, acabou de acontecer. Acabou de acontecer, então eu consigo compreender, eu consigo entender a situação dessa pessoa. Entre aspas, normal que ela fique chorosa, preocupada, estressada, angustiada, tal, mas isso a vida vai ter que resolver. A vida vai ter que administrar, na vida como é para todo mundo, vai ter que administrar essas angústias e vai ter que seguir a vida dela. Passou 1 mês, não conseguiu seguir a vida dela, quer dizer, a vida dela continua, entre aspas, com essa fratura, continua com esse rompimento, continua com essa dificuldade gigantesca, monumental. Opa, depois de 1 mês, então, a gente começa a pensar, de fato, no transtorno de estresse pós-traumático. Antes disso, nós damos um nome na medicina desse quadro que está dentro desse mês, mas ainda não é o transtorno de estresse pós-traumático, de transtorno agudo de estresse. O que é transtorno agudo de estresse? É o quadro que todos nós, os nossos ouvintes, nós aqui, podemos ter diante de uma resposta forte em relação àquele estresse. Isso vai dar uma angústia, vai dar uma ansiedade compreensível, normal, nós vamos ter que administrar. Isso vai ter começo, meio e fim. Quando não tem um fim, entra no outro quadro, então. Sim, entendi. E, doutor, eu fiquei com uma certa dúvida. É possível, por exemplo, esse quadro da pessoa que está sofrendo de estresse pós-traumático, alguns elementos dele, acho que dependendo dos sintomas que ela tem, podem ser semelhantes a vários outros transtornos. Sim. Digamos, acontece assim de um paciente, por exemplo, chegar com essas queixas e ele, não sei se ele pode esconder esse trauma e aí você fica numa investigação sem saber do evento que causou aquilo ou não, mas sempre é uma coisa muito evidente. Não é sempre muito evidente, não. Né? Na nossa área, na psiquiatria, na saúde mental, Fujita, existe um quadro que aparece num grupo de doenças que nós damos o nome de... Não é um quadro, é uma situação de negação. Quer dizer, a pessoa... Isso acontece muito, comportamento ligado ao uso de álcool, uso de drogas, né? A pessoa, ela entra no consultório, ela está no hospital e ela nega. Você está intoxicado, você está alcoolizado. Não, eu bebi uma cervejinha só, mas está todo mundo vendo. Então, a negação que os profissionais que trabalham com isso entendem como parte do quadro clínico, ninguém fica bravo quando o paciente mente, porque ele não está mentindo para você, está mentindo para ele mesmo, né? Ela faz parte do quadro clínico, né? Isso em situações mais evidentes, no grupo de álcool e drogas, em situações menos evidentes, às vezes com depressão, mesmo com ansiedade, com algum transtorno psicótico. A pessoa não quer
se apresentar ao médico ou ao psicólogo com esse quadro mais florido, digamos assim, com esse quadro mais exuberante. Por 3 razões. A primeira razão é porque a pessoa acha que vai dar conta disso sem ter auxílio da doença. Segundo, existe um estigma enorme, gigantesco, com qualquer doença mental. A pessoa tem medo de ser diagnosticada como louca, como psicótica, como alguma coisa assim. Então, ela esconde, ela tenta evitar isso daí. Terceiro, a pessoa só consegue falar dessa intimidade mais forte se ela tiver confiança no técnico que estiver na frente dela, né? Então, é importante que haja... E a confiança, às vezes, não se consegue na primeira consulta. Às vezes, precisa de alguns pares de consultas aí para que a pessoa possa se abrir. Então, é comum... ter essa situação onde o paciente, ele não esconde, mas ele não é explícito, ele não é claro, ele não é transparente, por exemplo, quando tem um estresse pós-traumático. Daqui a pouquinho, em algumas semanas, no máximo em alguns meses, vai aparecer isso como sendo a verdadeira causa, por exemplo, da insônia que o paciente tem. Ou que era a reclamação original dele só. Ou da ansiedade, ou da dificuldade dele em se concentrar. Então, ele consegue explicitar isso depois que ele percebe que ele pode confiar naquele médico, naquele psicólogo, depois que ele percebe que aquela situação que ele tenta esconder deve ter uma ponte, deve ter alguma coisa e que ele tem que se tratar, ele tem que abrir o jogo dessa forma. Entendi. Doutor, o senhor mencionou rapidamente no início, né, fazendo um quadro geral dos flashbacks. E os flashbacks são muito usados, como eu falei, em filmes que retratam guerra, né? Mas como a gente consegue imaginar, em filmes a gente vê muito claramente porque eles tratam visualmente, a pessoa realmente é transportada para a coisa que desencadeou aquele transtorno. Como é isso? É exatamente assim? A pessoa realmente se transporta para aquele cenário e quem está de fora vê e parece um personagem que está em outro cenário? Como isso acontece na realidade? O flashback é definido como uma sensação que a pessoa tem de estar vivendo outra vez a mesma experiência que teve antes, né? Ela aparece muito, por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, usa uma droga tipo LSD, né? Ácido lisérgico. Então, ela tem uma memória muito seletiva, muito pontual de algumas coisas e fazem essa memória ser uma coisa muito viva, muito intensa. A pessoa sofre, né? Ou vibra com aquilo de forma intensa. O flashback é a percepção que a pessoa não está psicótica, não está louca, não está doente, não é isso aí, mas ela, diante de uma situação comum, de repente entra aquele pensamento. Entra, mas não vem o pensamento de forma tranquila. Ele vem o pensamento com toda a vivência, muitas vezes até com aspectos somáticos, físicos do corpo. O coração bate mais forte, a boca fica seca, os pelos ficam arrepiados, a pessoa fica com um pouquinho de falta de ar. Ela está revivendo aquilo de forma intensiva. E ela vive, em geral, Fujita, com sofrimento. Ela não vive de forma prazerosa. Ela vive com sofrimento intenso, grave, atrapalha a vida dela, atrapalha a vida conjugal, atrapalha a vida profissional, atrapalha a vida esportiva, atrapalha a vida acadêmica. Ela tem um prejuízo em relação a isso, uma vivência que é muitíssimo forte em relação a isso. Mas ainda não entra no grupo das alucinações, que ela realmente está em outra. O que são alucinações? É importante você falar isso, né? Para a medicina, as alucinações são alterações da senso-percepção, onde a pessoa, ela ouve, ela vê, ou ela sente, ou ela tem um cheiro, ela sente, ela percebe, né? Alguma coisa que não existe, né? Então, eu estou conversando com você, nesse momento, com os nossos ouvintes, e eu ouço uma voz que vem no meu ouvido, uma voz externa, que fala assim: fala para ele agora que você vai interromper a entrevista. Mas eu estou conversando com você e essa voz fica
mandando, ela fica falando comigo. Sim. Eu ouço de verdade a voz. Sim, né? Realmente tem a voz para você. Realmente tem a voz, existe. Esse é o verdadeiro quadro de alucinação. Né? É diferente, por exemplo, de um quadro que nós chamamos de ilusão. O que é ilusão? Existe algum movimento, e eu acho que esse movimento está ligado a alguma outra coisa. Por exemplo, quer ver? A gente consegue ouvir no fundo um barulho, como se fosse uma motocicleta. Isso aqui parece uma invasão. Ou isso parece alguma coisa diferente. Quer dizer, o barulho existe. Sim. Eu interpreto Entendi. o barulho de forma particular, de forma diferente, como não é real. Entendi. Tem uma invasão aqui, né? Sim. Só para deixar os nossos ouvintes tranquilos aqui. Não, tem nada de estamos muito invasão. tranquilos aqui. Ao contrário. Sim. Né? Tá, entendi. E aí o flashback não é isso. Não, o flashback não é. O flashback é a vivência exatamente como foi. Eu vi aquele acidente de motocicleta, eu tive que parar, eu que atropelei a pessoa, ela estava com uma fratura exposta, e eu volto a viver aquilo intensamente como se fosse verdade. Aí. Entendi. Última pergunta sobre sintomas, doutor. Eu li um caso de um veterano do Vietnã que ele foi procurar um serviço de saúde mental motivado porque ele, né, e as pessoas ao redor dele percebiam que ele tinha voltado, né, da guerra muito mais agressivo. E era uma agressividade que realmente a pessoa percebia que não era, ela mesma achava que não era normal. Contam lá que ele estava fazendo um exame no médico, adormeceu ali na mesa de exame, quando alguém tocou nele, ele já levantou xingando, meio que fala até em posição de ataque, digamos assim, né? Existe alguma relação entre o evento, os sintomas que decorrem do evento terem a ver com o universo do evento? Então, algo assim, a guerra, digamos, tem mais tendência a pessoa depois no estresse pós-traumático ser agressivo. Ou se ela sofreu uma violência sexual, digamos, ela tem uma tendência, não, a uma coisa mais negativa e mais retraída. Existe assim ou não? É uma coisa aleatória? Pode ser muita coisa. Não, são as duas coisas juntas. É o evento em si, com toda a sua dramaticidade, que vai fazer um impacto, que vai fazer um impacto mesmo, é a palavra correta, né? Naquela pessoa. E aquela pessoa, o que ela é? Né? Ela é o produto de três forças, digamos assim, né? Ela é o produto da sua biologia, do seu corpo, né? Como que as coisas funcionam. Ela é o produto da sua educação, do que ela recebeu como cultura. E ela é produto do seu psicológico, da sua personalidade, né? Então, a confluência entre a parte biológica, física, com a educação, a cultura que ela recebeu e com o seu suporte psicológico, dão a esse ser, dão a esse ente uma condição especial. Cada um vai receber esse impacto externo, que é o estresse, né, de forma diferente. Cada um recebe de forma diferente. Sim. Não é todo mundo que recebe da mesma forma, né? E cada um vai ter o que nós chamamos uma plasticidade, uma flexibilidade em lidar com esse evento. Então, quem tem uma tendência já com um quadro depressivo, recebe o evento e fica mais deprimido ainda, né? Quem tem uma tendência já, desde a época da escola, a ter respostas mais não é agressivas, mas mais prontas, mais de bate-pronto, faz tudo como se fosse um jogo de ping-pong, a pessoa não consegue administrar, ela recebe a ofensa, já dá a ofensa de volta, ela não espera ter um mínimo de reflexão. Isso não é defeito, isso não é um problema, né? Mas isso é um estilo de personalidade. Diante desse impacto muito mais potencializado, digamos assim, a pessoa vai responder isso, ela já tem aquela carga, pronto, é tudo que ela precisa. Então, acho que faz sentido o que você acabou de falar, Fujita, em termos desse soldado do Vietnã, que eu não conhecia, evidentemente, responder de forma hiperagressiva, como se fosse um animal acuado no canto, que foi mordido e ele está com as suas feridas lá sangrando, e você chega para fazer um carinho nele, e ele toma o carinho como se fosse uma outra agressão, uma ameaça. Ele vai lá e arranha, e morde você, pica você, sei lá, ele faz alguma coisa. Não é contra você especialmente, é contra qualquer ação que relembre
aquele momento de trauma que ele teve Sim. no passado recente. Aí. Legal. Doutor, aí passando para fatores de risco, apesar de todo mundo estar sujeito a algum trauma, existe alguma coisa que se sabe sobre idade, sexo, alguma coisa assim? Olha, o que nós temos na literatura são alguns fatores do tipo assim, olha, o baixo status socioeconômico, o suporte social pobre, favorecem o aparecimento do estresse pós-traumático. Né? O fato de não ter um parceiro, uma parceira para dividir essas angústias que são bem complicadas, então o fato de a pessoa eventualmente ser divorciado, ser viúvo, ou estar solteiro naquele momento, não ajuda e é um fator que dificulta como um fator de risco em relação a isso. Isso especificamente um cônjuge ou pode ser uma pessoa, um amigo, algo assim? A gente fala muito mais do ponto de vista afetivo, muito mais do ponto de vista de a pessoa ter com quem dividir essas angústias. Pode ser um cônjuge, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa próxima, pode ser família, um professor, sei lá, alguém que ele tenha como mentor, alguém que ele possa dividir isso daí e falar assim, olha, vamos conversar um pouco sobre isso. Quando a pessoa fica retraída e já não tinha antes, esse fator de risco aumenta. A história de ter um trauma prévio, né? Já teve esse quadro antes, passou por uma situação grave, foi diagnosticado já como transtorno de estresse pós-traumático, voltou a ter um outro quadro, puxa vida, muito azar, mas facilita isso. Sim, né? Estão relacionados. Nós também temos a identificação nas pesquisas, Fujita, de que quando existe na família alguém com esse transtorno, há uma vulnerabilidade, não é que a pessoa vai ter, mas há uma facilidade para que essa pessoa possa ter o quadro de transtorno de estresse pós-traumático. Tá. E, doutor, uma pessoa que é diagnosticada com um transtorno de estresse pós-traumático, é comum ter outros transtornos junto? Não, o que nós vemos é basicamente esse transtorno que aparece de forma mais forte, mais evidente, mais florida, digamos assim, né? Dentro daquele padrão de que todo mundo tem. Não é que a pessoa, digamos assim, ela era mais protegida, não tinha nenhuma alteração mental. Não, ela tinha a mesma vulnerabilidade para depressão, para ansiedade, para transtornos psicóticos, para álcool e drogas, do que os outros. Né? E por conta da somatória do transtorno de estresse pós-traumático, mais esses traços de personalidade que nós estamos conversando, aparece o transtorno e a gente consegue fazer o diagnóstico. A gente não consegue ainda hoje, sua pergunta é interessante, Fujita, fazer uma previsão. A gente não consegue falar assim, olha, esse jovem, esse menino de 12 anos, essa menina de 13 anos, eles são mais suscetíveis, eles são mais vulneráveis. Cuidado, eles têm um risco maior para ter um transtorno de estresse pós-traumático. Nós não conseguimos fazer isso. Sim. Se nós conseguíssemos fazer, nós poderíamos nós não conseguimos, é a terceira vez que eu estou falando, mas se nós conseguíssemos, nós poderíamos até nortear algumas atividades dessa pessoa. Por exemplo, quem tem uma tendência para ter transtorno de estresse pós-traumático não deveria trabalhar em atividades de altíssimo risco. Sei lá, policial, bombeiro, né? Enfermeiros no pronto-socorro, né? Que vai ter que lidar o tempo todo, o dia a dia, os médicos, de uma certa forma, né? Os cirurgiões aí. Se nós tivéssemos algum indicativo, os pais separados, nada a ver. Melhor rendimento na escola, pior rendimento na escola, nada a ver. Mais homens ou mais mulheres, nada a ver. Então, nós não temos nenhum fator que a gente consiga, nesse momento, em 2018, falar, é por aqui que a gente consegue ter uma prevenção, entre aspas, né? Uma situação de ele tem um risco, não vamos colocar essa pessoa no risco, nós não conseguimos ter isso ainda. No futuro a gente vai ter isso, mas hoje a gente não consegue ter? Certamente. Acho que o futuro, com esse crescimento de informações que tem, com esses estudos, eu acho que as pessoas vão ter mais armas, nós vamos estar mais propensos a falar, olha, cuidado, essa pessoa aqui ela tem um potencial maior para aguentar esse tipo de estresse. Opa,
Tá lá. Essa pessoa, não adianta você ficar colocando ela vai ter um potencial menor, ela vai ter uma flexibilidade, ela vai ter um peso, ela vai receber isso com um peso muito maior. Então, a não ser que ela queira ser herói, heroína, não vamos forçar nesse sentido. Certo. E, doutor, pelo que eu tenho visto, os transtornos, muitas vezes o tratamento une medicamentos e diferentes tipos de terapias, isso. Né? Passando agora para o tratamento, queria que o senhor falasse um pouco primeiro da parte dos medicamentos, né? Existe uma parte do tratamento que é usada nesse transtorno? Olha, como você bem falou, Fujita, a somatória entre essas duas abordagens, a psicoterapia e o tratamento medicamentoso. O que nós temos visto? Só a psicoterapia, ela tem um efeito. Só o medicamento também tem um efeito, mas é na somatória desses dois que a gente consegue resultados mais efetivos, digamos assim, né? Com os medicamentos, o que mais nós temos visto que funciona são medicamentos do grupo dos antidepressivos, especialmente inibidores seletivos de recaptação da serotonina, né? Eles são medicamentos, são antidepressivos modernos que têm menos efeitos colaterais e com uma dose não alta, não precisa de uma dose alta, já produzem algum efeito benéfico. Isso associado a algum tipo de terapia, nós gostamos mais na Faculdade de Medicina, para esse tipo de terapia, da terapia comportamental. Ela é mais objetiva e ela ajuda a pessoa bastante a resolver essas situações de crise. Sim. Algumas das vezes, inclusive, colocando a pessoa sob orientação psicoterápica, com todo o respeito, evidentemente, de volta para aquele estresse, para que ela possa, de alguma forma, enfrentar e saber como administrar as reações negativas psicológicas que ela teria se não houvesse o tratamento psicológico, psicoterapêutico, mais o tratamento farmacológico, né? Evidentemente, como, por exemplo, muitos desses quadros, a pessoa se queixa de uma insônia, é muito comum a insônia, muitas vezes nós associamos medicamentos que fazem uma indução ao sono, são os hipnóticos, né? Para ajudar a pessoa a ter um sono melhor, um pouco mais conciliador. Com todo cuidado para que esses medicamentos fiquem durante um tempo, depois eles são retirados, porque um grupo importante, expressivo desses medicamentos, produzem o que nós chamamos de dependência química. Quer dizer, a pessoa fica com a dependência do medicamento e quando ela tenta ficar sem, às vezes ela entra num quadro chamado síndrome de abstinência. Ela não fica sem. Então, foi um medicamento que foi prescrito pelo próprio médico e que acabou dando um quadro. O médico prescreveu com a melhor das intenções, de ajudar a pessoa a colocar o sono dela em ordem. Entretanto, a pessoa acaba tendo esse quadro de dependência química por conta do uso crônico desses medicamentos, né? Entendi. Doutor, tem alguma coisa que se faça do tratamento que seja especificamente para os pesadelos? Que eu acho que eu vi que é bastante recorrente. E foi uma coisa que eu fiquei em dúvida porque parece que está além da capacidade de você fazer uma terapia porque a pessoa acontece no sono, né? Existe algo que possa ser feito sobre pesadelos? O que nós temos feito com os pesadelos, de forma até bem interessante, com algum sucesso, Fujita, além da terapia farmacológica, dos medicamentos, né? E além da psicoterapia, nós temos feito 3 coisas. Nós temos feito o que a gente chama higiene do sono. O que é higiene do sono? Quer dizer, a pessoa, ao ir dormir, ela se prepara para ir dormir. Né? Ela entra num mini ritual. Né? Cada um tem o seu. Tem gente que gosta de tomar banho antes de dormir, tem gente que gosta de ler antes de dormir, tem gente que gosta de ver um pouco de televisão, tem gente que precisa do quarto totalmente escuro. Cada um é um. Né? Então, ela se prepara. Tem gente até, Frito, talvez alguns dos nossos ouvintes aí, que gosta do que a vovó dava, um leite morno. Sim. Um leite pouco, não é uma coisa mais uma coisa simbólica, né? E se não fizer, incomoda, já não dorme muito bem. Não dorme bem, né? Então, aquilo que ela precisa daquilo lá, né? Ou atividade sexual também, né? Então, ela precisa daquele tipo de comportamento. Além disso, a gente oferece orientações claras. Por exemplo, qualquer alimento que tenha cafeína não vai ser útil para a pessoa conciliar o sono. Sim. Então, não é só não tomar café ou chá, né? É não comer chocolate,
Não tomar refrigerante, mas refrigerante tem cafeína? Tem. Chocolate tem muita. Sim. Então não pode. A pessoa precisa entender que ela tem um problema de sono, então ela vai ter que se respeitar em relação a isso. O que nós temos visto ultimamente, isso não é tão científico ainda, mas nós temos bastante confiança nos resultados iniciais aí, que a atividade esportiva ajuda a pessoa a ter um sono melhor. É meio óbvio, eu sei, né? Mas o que eu quero falar dormir melhor. Como se fosse criancinha, né? Quer dizer, então, se a pessoa conseguir fazer um exercício, não precisa ser antes de dormir, pode ser durante o dia. E se esse exercício for de forma regular, né? E tiver um pouco de impacto, for um pouco anaeróbico, interessante. Onde a pessoa fica suando um pouco, tem um pouquinho de dor nas juntas ou nas pernas, ou alguma esteira. Você não quer correr? Tá bom, não precisa correr. Na nossa equipe, nós temos muitos corredores e atletas aqui que fazem triatlon e não sei mais o que e tal, né? Não é disso que eu tô falando. Estou falando assim, pode ser uma caminhada, pode ser qualquer tipo de exercício, mas ela precisa suar um pouquinho, ela precisa ficar com a camiseta molhada, um pouquinho úmida, digamos assim, né? E ela pode se queixar um pouco dessas dores nos pés, ou nos joelhos, ou nas juntas, nas pernas. Algumas vezes ela xinga o médico. O doutor Arthur, ele não é um bom médico, ele está fazendo ficar com dor. Pronto, isso ajuda dentro da terapia, mais do medicamento, mais dessa higiene do sono, mais da orientação explícita de que não pode usar cafeína, nada ligado à cafeína, mais esse cansaço fisiológico ajuda a pessoa a melhorar muito, muito os pesadelos. Resolve totalmente? Não resolve totalmente, mas eu diria que aumenta a melhora por volta de 75%, 80%. Legal. Doutor Arthur, finalizando, né? Principalmente pela parte das crises, né, desse transtorno, eu lembrei de síndrome do pânico, né, que também tem ataques. E aí, no ataque do pânico, quando eu estava pesquisando, que a gente gravou, inclusive, já, achei interessante que tinha algumas coisas que eram possíveis a própria pessoa fazer no momento em que ela percebia que talvez estivesse começando a ter, né, prestes a ter uma crise. Principalmente coisas que envolviam respiração, algo assim para não hiperventilar. Existe algo semelhante para uma parte de crise de estresse pós-traumático ou não? Então, Fujita, a minha visão é um pouco mais, não vou dizer limitada, mas um pouco mais médica do assunto, né? Quando a pessoa tem esse quadro e que ele se manifesta muitas vezes por relâmpagos, digamos assim, né? Como se fosse um dia que vai chover, tem aqueles relâmpagos, aqueles raios, assim. Eu vejo que a melhor situação que tem é a pessoa poder usar naquela hora um medicamento, né? A efetividade de outras abordagens, elas são interessantes, elas são úteis, né? Mas eu não tenho tanto controle quanto os medicamentos. Então, ela saber de três coisas que são importantes na hora da crise, né? Que ela tem um medicamento que ele não vai resolver de forma mágica aquilo lá. 2, ela sabe que aquilo é um transtorno passageiro, aquilo infelizmente tem começo, tem meio e vai ter um fim. Felizmente vai ter o fim, né? Esse fim é curto, né? Número 3, ela tem que ter a certeza que ela tem uma equipe de saúde mental, o médico, o psicólogo, o enfermeiro, quem for da equipe, pronto para poder responder a algum tipo de atuação que essa pessoa tem em qualquer hora do dia ou da noite, né? Ela tem que se sentir confortável que se ela tiver isso aí, deixa eu ligar para o meu médico, deixa eu ligar para a equipe do meu médico, enfim, né? Que eu vou ter uma resposta que vai poder me orientar. A automedicação numa hora dessas, Fujita, não é a melhor conduta. Se o médico se eu só tiver essa crise, só toma 5 gotinhas desse medicamento, assim, e me liga, vamos fazer um contato a qualquer hora do dia ou da noite, só essa disponibilidade já dá uma certa... Puxa, eu estou... alguns pacientes falam, eu estou calçado. Sim. Como assim? Eu estou apoiado. Eu tenho o senhor atrás de mim para me ajudar em algumas situações que for necessário. Sim. Então, além dos medicamentos de manutenção, existem alguns que o médico, né, prescreve, claro, mas que são usados mais nesses momentos só. De crise, né? Qual que é os 2 perigos que nós temos? É um uso inapropriado,
É um uso quando a pessoa começa a usar de forma excessiva, ou quando ela começa a usar por conta própria, ou ela, vendo que resolve o problema dela, resolve oferecer de forma espontânea para o cônjuge, para o parceiro, para o amigo, resolve medicar sem ser médico, digamos assim, com a melhor das intenções, mas não dá certo. Sim. E quando existe uma associação desses medicamentos, Fujita, com o uso de álcool, com o uso de drogas. Quer dizer, a pessoa foi para um evento, usou álcool, teve esse estresse, já está álcool no corpo dela, vai lá e toma um remédio em cima. Nossa, nem precisa ser médico, mas não pode, né? É como se fosse aquela situação do motorista que está dirigindo numa estrada e encontra uma poça d'água gigante. Chama aquaplano. Sim. Ele faz uma aquaplanagem, né? Quer dizer, o carro perde totalmente o controle. O uso de álcool mais o uso desses medicamentos faz com que o cérebro perca totalmente. Você não sabe se está indo para um quadro mais de euforia, mais de depressão, se a pessoa está entendendo ou não está entendendo. Sim. É o princípio do Boa Noite Cinderela, né? Sim. É o álcool mais esses benzodiazepínicos aí que dá esse quadro bastante desagradável do ponto de vista da saúde pública. Doutor, tem algo que o senhor acha que a gente não mencionou, que deveríamos levantar, ou cobrimos bem o transtorno? Olha, em primeiro lugar, Fujita, assim, um prazer poder conversar com você e com os nossos ouvintes de uma forma assim tão desestressante, né? já que o tema era estresse, né? tão tranquila, tão agradável. 2, né? Eu acho que os profissionais de saúde se colocam à disposição para conversar com quem quer que seja, no sentido de fazer um diagnóstico, caso tenha isso mesmo. Por quê? Porque a gente já costuma ver, às vezes, existe um estresse, a pessoa rompeu com a namorada, digamos assim, está chateada, etc., tal. Isso é mal interpretado, interpretado de forma um pouco exagerada, como já se fosse um transtorno de estresse pós-traumático, porque aquele namoro, para mim, foi como um trauma. Sim. Não é isso, não é disso que a gente está falando, não é disso que a gente está falando, né? Então, o psicólogo e o médico também, eles estão aptos a poder filtrar isso e separar o que é alguma coisa mais normal, entre aspas, mais compreensível, do que alguma coisa mais efetiva, mais grave, como se fosse, de fato, um transtorno de estresse pós-traumático. E, por último, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e com o Drauzio, mais uma vez, uma atividade tão de importância para a saúde pública como essa daqui. Legal, doutor. Muito obrigado. Espero que a gente tenha ajudado também. Obrigado. Lembrando que você pode ouvir esse podcast nos agregadores de podcast, no iTunes ou no portal Drauzio Varela. E se você quiser mandar comentários ou sugestões de pauta, pode mandar no meu Twitter, que é o Luiz Fujita JR, ou nas redes sociais Drauzio Varela. É só lembrar de colocar a hashtag Entrementes para a gente conseguir encontrar mais fácil no meio dos comentários que a gente recebe. Mas a gente está no começo, fazendo várias pautas por mês e tentamos ouvir as pessoas para ver o tema que elas querem ouvir, para gravar e chamar entrevistados para falar sobre o assunto. Até o próximo mês.